Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Otávio e o vídeo de agora vai tratar do vídeo que foi liberado ontem pelo professor de Geografia, em que ele fala de mais do mesmo, que é o Trump elevando o tom contra o Brasil, porque essas ingerências do presidente dos Estados Unidos já estão ficando realmente muito chatas. Mas vamos falar disso porque é necessário. Antes de começar, eu peço a todos que curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem o material com os amigos e deixem seus comentários aqui embaixo. Isso tudo ajuda na relevância junto ao algoritmo. E agora, sem mais delongas, comecemos. O Brasil tem debaixo do chão e dentro da floresta quase tudo que o século XXI vai precisar para funcionar. Terras raras, água doce, o maior aquífero do continente, solo agricultável, uma floresta que regula o clima do planeta. E eu vou defender uma ideia desconfortável. Um país que tem tudo isso e não tem projeto de soberania, cara, não é um país rico. É um país disponível. Eu sou professor Jean, sou geógrafo e estou disputando uma cadeira de deputado federal. Isso mesmo, vou bater de frente. Por um só motivo, gente. Porque a soberania desse país não vai ser defendida em comício, em videozinho viral, apagar Instagram. Ele vai ser defendida ou entregue dentro de uma comissão do Congresso. Em texto de lei, linha por linha. E eu quero estar lá quando isso for votado. Começa pela pergunta que parece ingênua, mas não é. Porque o mundo está olhando para o Brasil agora. Gente, não é simpatia. Isso que ele falou é verdade. O Brasil ele é conhecido por ser muito rico em depósitos minerais e materiais naturais. Então, é normal que não só os Estados Unidos, mas muitos países estejam olhando para o Brasil com uma certa cobiça. E é por isso mesmo que a gente precisa ter uma maior capacidade de coesão e de defesa. O Brasil negligencia historicamente as suas forças armadas e também a sua política, de certo modo, mas a gente precisa estar preparado para enfrentar os desafios que esse novo, não tão novo século, vai apresentar, especialmente vindo de outros países mais poderosos. E a gente já viu, por exemplo, o presidente francês querendo se meter aqui na Amazônia, o Trump agora está sempre querendo achar um jeito de interferir nas questões políticas do Brasil, então a ameaça é real e a gente tem que estar preparado para isso. Composição química e é mapa. Terra rara é o nome de um grupo de elementos, gente, que está dentro de praticamente tudo que define poder hoje. Motor de carro elétrico, turbina eólica, semicondutor, míssil, radar, satélite. Sem esses elementos, a transição energética não acontece e a indústria de defesa, cara, não roda. E quem domina o processamento disso em escala global hoje não é o Ocidente, é a China. Essa é a raiz de boa parte da tensão que você vê aí no noticiário. O Brasil está entre os países com as maiores reservas conhecidas desses minerais no mundo. Agora, junta as duas coisas. De um lado, a maior potência militar do planeta precisando reduzir com urgência a dependência chinesa nessa cadeia produtiva. Do outro, o país... A gente sabe como é que os Estados Unidos gostam muito das suas forças armadas, por assim dizer. E eles vão precisar de muito desse material que aparece em certa abundância no Brasil para poder continuar a produção armamentista. Até porque eles são um país que mais lucra no mundo com venda de armas. Então, como eu falei, a ameaça é bem real.
com reserva gigante, legislação ambiental em disputa permanente e classe política que historicamente negocia barato, eles são entreguistas. Você não precisa, cara, de teoria da conspiração para entender o que vem, né? Precisa do quê? De mapa. E é por saber ler mapa que eu me candidatei. Porque a comissão que vai discutir o marco legal da mineração precisa de alguém que saiba o que está lá debaixo do chão e o que está sendo negociado. Olha o padrão histórico, porque, gente, ele se repete com uma regularidade quase entediante. Quando um recurso vira estratégico para as potências, o país que tem esse recurso raramente é tratado como sócio, é tratado como fornecedor, pacto colonial, metrópole e colônia. E a diferença entre as duas palavras é onde fica o valor. Fornecedor exporta o mineral bruto e importa pronto lá na frente. 100 vezes mais caro. Sócio processa aqui, industrializa aqui, forma engenheiro aqui e fica com a parte cara da cadeia. O Brasil tem uma tradição melancólica de escolher o primeiro papel. É isso que é chamado de neocolonialismo. E países como a própria China são acusados de perpetrar esse tipo de política em lugares como a África. E é uma acusação bem comum de países maiores que vão explorar países menores, interessados apenas nos seus recursos naturais. Eles extraem os recursos, levam embora, e o país que detinha esses recursos fica basicamente de mãos abanando. É uma acusação que, na verdade, nem sempre é verdadeira, também serve muito como uma ferramenta de difamação de determinados países, mas nem por isso não é uma coisa que exista. E é uma coisa que os países ditos mais vulneráveis têm que estar prestando muita atenção. Pau Brasil, açúcar, ouro, borracha, minério de ferro, soja. A gente sempre teve recurso. Quase nunca ficou com a riqueza que esse recurso gerou. E aqui, gente, está o ponto que organiza a minha candidatura inteira. Isso nunca foi acidente geológico, foi decisão política. Alguém, em algum momento, assinou o acordo que definiu quem fica com a parte mais cara. Decisão política se muda, mas se muda no lugar onde ela é tomada. Não se muda de fora reclamando. Foi por isso que eu saí aí da arquibancada. Agora eu vou nomear, cara, o que está no horizonte sem eufemismo. O cenário é tenso. Política externa dos Estados Unidos sob Trump opera com uma lógica declarada. Pressão bilateral direta. Tarifa como instrumento de barganha. Desprezo por foro multilateral e leitura do hemisfério como área de influência natural. América para os americanos. O que acontece hoje é que o mundo multipolar que se formou depois do final da Guerra Fria acabou gerando um efeito contrário, uma política reacionária, especialmente nos Estados Unidos, representada muito por esse Trump, que ele nega o multipolarismo e, ao invés disso, quer colocar os Estados Unidos como única potência hegemônica de novo. É um movimento que já não vai ter sucesso, porque os Estados Unidos estão se enfraquecendo e outros países estão ganhando força, mas ainda assim existem muitas pessoas lá que admiram ou
têm isso como ideal. Por mais que não seja uma ideia factível, ainda é uma ideia que gera muito capital político. Por isso que a gente tem agora um sujeito como o Trump na presidência. Isso não é interpretação minha, é um método, E ele foi anunciado por Trump, cara, em voz alta. Aplica esse método a um país que tem terra rara, água, Amazônia, e uma economia que depende de exportação. O resultado é um país, gente, com muita coisa que o outro quer e pouca capacidade de dizer não. E a pressão não chega de tanque, chega de tarifa, de condicionalidade em acordo comercial, de disputa sobre quem regula a floresta, quem certifica o carbono, quem opera a mina, quem processa o minério. Chega travestida de parceria. Gente, perder soberania hoje não é ser invadido, é assinar um contrato ruim com um sorriso no rosto. E eu preciso ser direto, cara, com você sobre o que estou pedindo. Em 2027, esse Congresso estiver ocupado de gente disposta a assinar qualquer coisa em troca de alívio de curto prazo, a conta vai ser cobrada por décadas. A Câmara que vai enfrentar essa pressão é o que você está escolhendo agora. É literalmente agora. Agora, eu vou dar a voz para os contra. Sempre aparece os contra. E faz parte do jogo democrático. Alguém vai dizer, Jean, o Brasil precisa de investimento. A gente não tem capital nem tecnologia para processar terra sozinho. Fechar a porta para o capital estrangeiro é condenar essa riqueza a ficar debaixo da terra. Um monte de gente já falando isso, cara. Um monte de gente falando isso. Essa objeção, gente, é esse o argumento, porque essas pessoas dizem que o Brasil não tem recursos dentro do próprio território para explorar essas riquezas, esses recursos que permanecem, por exemplo, sob o solo da Amazônia. Então, eles dizem que o Brasil precisa firmar parcerias internacionais para poder explorar esses recursos. Mas o quanto disso é realmente verdade? E o quanto disso não é apenas uma desculpa conveniente para estimular esses acordos bilaterais que são bem injustos e bem danosos para o país? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Justa. Tem verdade nela. É verdade que a gente não tem hoje a cadeia tecnológica completa. É verdade que o capital estrangeiro entra em quase todo projeto relevante de mineração no mundo, tá? No mundo. Ninguém sério aqui está propondo isolamento. Mas repara no que essa formulação que falam esconde. Soberania não é recusar o capital. Soberania é definir as regras sobre qual capital entra. Tem diferença gigante entre um contrato que diz leva o minério bruto e paga royalties, e um contrato que diz você entra, mas processa aqui, transfere tecnologia. Ou forma a mão de obra brasileira e parte do refino fica em território nacional. Nos dois casos, o capital estrangeiro entra. Em um deles, o país sai maior. A pergunta não foi capital, sim ou não, como todos tentam trazer essa narrativa. A pergunta é quem escreve a cláusula. E aí exatamente o que o deputado federal faz. É emenda, é texto, é relatório. É a vírgula que decide se o refino acontece em Minas ou na Malásia. E eu não estou me candidatando para gritar em plenário. Estou me candidatando, cara, para brigar por essa cláusula. E aqui a soberania volta para a educação. E não é desvio de assunto. É a mesma coisa, educação, soberania. Soberania existe terra rara, geólogo, químico, engenheiro de materiais. Soberania sobre a Amazônia existe biólogo, geógrafo, gente que sabe operar satélite. Soberania sobre a água exige hidrólogo. Nada disso nasce do discurso patriótico, nasce de universidade pública funcionando,
de escola pública, entregando o aluno preparado para entrar na universidade, como eu faço no Gabarita Gel, um projeto que transforma a vida a partir da educação. Um país que sucateia a educação está terceirizando a própria soberania. Porque quem não forma o técnico vai ter que importar o técnico. E quem importa o técnico aceita o contrato que vem junto. Por isso, na minha candidatura, educação e soberania não são duas pautas, são a mesma pauta. São a mesma pauta em dois prazos. Defender o orçamento de universidade é hoje. É defender ali na mesa de negociação, cara. E eu não estou falando disso da boca para fora. Estudei escola pública, venho da periferia, entrei na Unesp, Campos de Rio Claro, fiz geografia e aqui, cara, a educação mudou a minha trajetória. Passei mais de 20 anos aí em sala de aula, aqui na internet, já gravei mais de 2.000 vídeos, já tive mais de 70 milhões de visualização, discutindo geopolítica, geografia e atualidades. Hoje eu tenho uma plataforma que atinge, cara, milhares de alunos, coloco eles na universidade pública. Cara, um projeto que transforma vidas. Eu sou especialista em geoprocessamento e análise ambiental. E eu não vou aprender esse assunto se for eleito. Eu ensino esse assunto há mais de 20 anos. Agora, a parte prática, que é uma conta simples. Cara, e para eleger um deputado federal em São Paulo, eu preciso de 120. Ok, agora ele está falando mais da sua candidatura. Não é um assunto que chega a ser relevante para a gente, mas agora eu quero saber de vocês o que vocês acharam sobre essa discussão e sobre o risco que o Brasil enfrenta, de certo modo. Porque é um risco real, é uma perspectiva muito preocupante, então é uma coisa que a gente tem que pensar. Escreva aqui embaixo nos comentários. Também não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Eu agradeço a todos por assistirem e verei a todos novamente no próximo vídeo do canal. Um grande abraço e valeu!